Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a autopensionização vigorosa. Isso está dentro da autopensionologia. É a condição da pensionização de alta intensidade da consciência, seja consciência ou consciex, autolúcida quanto ao poder da própria pensionidade, capaz de movimentar positivamente as energias conscienciais a partir de si, destacando-se na maioria dos holopensênios, principalmente a partir da extrafisicalidade. Obrigado aí pela ajuda, hein? Isso aumentou meu laringo chakra. Agora, o holopensênio pessoal da energossomatologia, o holopensênio harmônico, o holopensênio pessoal da fortaleza consciencial. Agora, depois tem os vários tipos de holopensênios e as condições também da pensenidade. E nós falamos sobre o predomínio da retilinearidade pensênica e o predomínio do PEN, a autopensionização cosmoética, a coesão íntima da maxpensionização, a higiene autopensênica. Se eu pudesse, seria alguma coisa que, se a gente pudesse fazer uma vacina, eu ia vacinar todo mundo contra a antipensenidade cosmoética, ou a cosmoética negativa do pensênio. Então, o ideal seria arranjar higiene autopensênica. Se tivesse um jeito de arranjar, por exemplo, tipo um gás, uma coisa, para todo mundo respirar, isso seria o ideal. Cada um de nós tem a liberdade de raciocinar e imaginar de acordo com a imagística. Esse seria o meu sonho dourado de consumo. Entende? Acho que é impraticável, mas quem sabe que isso vai sugerir a alguém a criar alguma ideia nesse sentido. Agora, o que eu li aqui foi sobre a pensenologia. Na parafatologia a gente explica que as ECs aplicadas na condição de principal instrumento extraconsciencial da consciência e a psicosfera energética pessoal, a condição do epicentrismo consciencial, a condição da dispersidade, a soltura do energossoma, a central extrafísica de energia. E eu aqui estou me batendo, exaltando, ressaltando a energia, tendo a pensionização, devido aos processos práticos objetivos da própria vida. O pensênio, a parte mais prática que ele tem é justamente o N, da energia. Agora, aqui nós falamos na frase enfática. O efeito cascata da linearidade da autopensionização conduz a consciência à ortopensenidade, a amplitude autopensênica, a autocosmoeticidade da conduta e a autossuficiência evolutiva. Você já vivencia a autopensionização vigorosa? Quais evidências você demonstra de tal conquista? Eu quero lembrar que esse verbete é o 1002, tem 3 páginas, 42 logias e tem 6 máximos. Agora, é uma coisa para a gente pensar, porque se uma pessoa aumenta o vigor da pensionização, tudo na vida dela melhora. Agora, é lógico que ela também vai melhorar evolutivamente e vai aumentar também a responsabilidade evolutiva dela. Porque uma pensionização vigorosa engole o resto. Todo homem ou toda mulher já tem uma pensionização superior a muitos princípios conscienciais. A gente pensa mais forte que os animais subhumanos, que olha, é muita gente. No meio aí de 75 mil espécies, a nossa espécie é a que consegue pensionizar melhor as coisas. Então, vamos entender que uma pessoa que pensa vigorosamente, a situação é braba. Eu vou pedir a você para entregar isso para a Armadel para mim, né? Agora, aqui eu tenho umas perguntinhas que nós vamos pegar. Como identificar se o pensene é autoassediado? É só ver, por exemplo, se ele é negativo, se ele está pensando mal contra alguém, se no fim da história a intenção que está lá atrás do pensene não é boa, ela não é construtiva, isso é autoassédio.
Agora, se a pessoa está analisando uma coisa negativa, ela tem que pensar aquilo que é negativo. Isso ela sabe. Num caso desse, a pessoa não vai perguntar se ela está com alta sério. Ela já está autoconsciente disso. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que tem autopensionização débil, frágil, fraca, ela não tem noção se ela está pensando bem ou mal. Então aí é que é necessário que ela tenha. Quando ela alcança essa pensionização mais vigorosa, potente, as coisas mudam. Minha dupla tem a dificuldade de ver um filme inteiro, não gosta de ir ao cinema, não consegue parar para se concentrar em algumas coisas, principalmente em que ela tenha que ficar parada ou calada. Como posso ajudá-la a superar essa dificuldade? E eu acho que é bom você levá-la pelo menos para um psicólogo para ver se ela tem hiperatividade. Se a hiperatividade, se ela tem isso, na idade adulta, isso aí cria o adulto problema. Então é necessário ver. Se uma pessoa não consegue concentrar em tudo, ela não consegue concentrar em nada. Isso é que é a regra. Por quê? Dentro dos atributos conscienciais, mentais, psicológicos da pessoa, o mais importante, em primeiro lugar, é a concentração mental. É a partir da concentração que vem a realização da atenção, da associação de ideias, da comparação, do autojuízo crítico. Enfim, de todos os cabedais, predicados e propriedades intelectuais de uma pessoa. Agora, se a pessoa falta a autoconcentração, falta tudo. De modo que é necessário ela ver por que ela tem isso. Aí, ó, o ideal é pegar os pés e mudar. Às vezes ajuda. Pega o pé e roda ele. Que sempre vira para lá. Isso aí está mal feito. Agora, uma coisa boa é pegar umas fitas e enrolar ali, para segurar. Agora, então, isso aí pode permitir ajudar essa pessoa. Agora, presentei-lhe com o livro Hiperatividade Eficaz, mas até o livro ela não conseguiu ler, é lógico. Se ela não tem concentração, ela vai ler qualquer livro, não vai, ela não se concentra. Se ela não vê nenhum filme, então ela começou pelo fim e parou. Isso aí é típico da mulher que não para hora nenhuma. Agora, um caso bom também para ela é o seguinte, é ela fazer bastante exercício físico para transpirar e desintoxicar. Com isso, ela vai ficar mais entregue às baratas do ponto de vista físico, vai diminuir um pouco a hiperatividade, pode ser então que predispõe mais a cabeça para pensar. Ela é aquilo que a gente chama, e você seria bom conversar com ela nesse sentido. Perguntar para ela, você é uma trabalhadora braçal? Ou você é uma trabalhadora pernal? Por exemplo, trabalhador braçal, até no esporte existe. Trabalhador braçal no esporte é o tenista, por exemplo. Trabalhador pernal no esporte é o jogador de futebol. E por aí vai. Então, é preciso de perguntar para ela se ela vai ser sempre uma trabalhadora braçal, quer dizer, uma operária. Quando é que a consciência dela vai se despertar para a realidade? E ela vai ser uma consciência em vez de ser apenas um animal vamos dizer, motor, ou da motricidade, um animal motriz. O animal motriz, vocês sabem, tem vários nomes para isso. Um dos nomes é aquele que puxa as coisas. Vocês já viram falar nisso. Então, a hiperatividade tem que ser estudada. Ela é positiva até um certo ponto e é negativa depois de um certo ponto. Na idade adulta, ela cria o adulto deslocado. De modo que é bom seguir mais ou menos esses dados que nós acabamos de falar, mas é bom pelo menos uma psicóloga ou um psicólogo seguir o caso. Minha irmã e seu esposo fazem questão que eu seja madrinha do batizado de sua filha. Mas para isso terei de fazer um curso de 2 horas na Igreja Católica. Eu disse que não participaria, pois não quero ser cúmplice de algo que não concordo. De pleno acordo, assino embaixo. Me cobra uma atitude despreconceituosa e, portanto, de aceitar o convite, pois minha família é evangélica. Sou
Eu penso diferente. Na sua opinião, qual a melhor atitude a tomar? A melhor coisa é o seguinte, olha, eu posso ser padrinho de vocês, desde que eu não tenha que fazer curso. Eu já fui padrinho de casamento até na outra cidade da pessoa lá, no casório. Mas eu não fiz curso nenhum. O que é isso? Vão querer me doutrinar nessa altura dos acontecimentos? A mesma coisa eu digo para você. É isso que eles querem fazer com você? Doutrinar? Você quer uma lavagem cerebral? Ainda mais vindo da Igreja Católica, que está há mais de 1000 anos, já nos perseguiu de tudo quanto é jeito em outras vidas. Chega, basta. Em inglês o nome é It's enough. É suficiente, não precisa mais do que isso. De modo que, se eles aceitarem você como padrinho, sem curso, tudo bem. Se não for, banana para eles. Agora, dê uma banana madura. É muito importante isso. Aquela amarelinha, bonita e tal. Estou no início dos meus estudos, tendo lido sobre Pensene, e tenho dificuldade sobre a qualificação e diferença sobre sentimento e emoção. Se o sentimento provém de emoções racionalizadas, só existem bons sentimentos, não encontrei nenhum verbete sobre isso. Olha, o problema todo é o seguinte. A pessoa, ela tem, antes de mais nada, a emoção animal. A emoção animal diz respeito ao subcérebro da pessoa, que é vegetativo, é no chakra umbilical. Agora, o que é que se passa? Com o passar do tempo, essa consciência se torna mais lúcida, ela domina as condições, então essas emoções, pouco a pouco, vão sendo domesticadas. Em vez de ter instinto, ela começa a ter racionalidade. Essa racionalidade muda. Aquela emoção aventurosa, instintiva, subhumana, ela muda para sentimento. Esses sentimentos se tornam elevados. Então, o sentimento elevado é uma coisa diferente da emoção aventurosa ou instintiva. É isso que nós chamamos de atenção e é o necessário a gente ver. Por exemplo, uma pessoa que está torcendo aí no campo de futebol, aquilo é emoção de bicho. Por isso tem muita gente até que dessoma lá na hora com infarto do miocárdio, de tanta emoção que a pessoa tem. O sentimento elevado não dá infarto em ninguém. Ele não mata a pessoa, ele equilibra a pessoa, ele dá vida para a pessoa. Então vamos entender, uma pessoa que tem emoção a partir do psicossoma, ela pode morrer. Uma pessoa que tem sentimento elevado a partir do paracorpo do discernimento, que é o mental soma, ela pode viver mais. Eu acho que está mais ou menos claro aqui para explicitar essa realidade, né? Então vamos entender isso e olha, não vai no meu bico. A primeira coisa que você deve pensar é o seguinte, observa se tem lógica, se faz sentido para você. Olha os fatos que você conhece, veja as pessoas que você conhece. Vê o que é que já aconteceu nesse sentido, que isso aí é importante. Uma outra coisa, eu acho que a Tânia, a nave capitânia, não está aqui hoje, né? Eu quero dizer para ela que ela realmente é a pessoa até o momento aqui que já estudou mais em numerologia. E eu já estou conseguindo empregar o que ela estudou mais de 60% até agora. Agora, ela é uma cabeça, quando ela quer. Quando ela para pensar, não é uma fera, sai de baixo. Eu quero falar isso então para a Tânia, vocês lembram disso? Eu vim para falar isso hoje, já não está aí. Ela está com eficiência teática, dentro do estudo que ela está fazendo em numerologia. Eu comecei a passar o material e já aprovei 60%. E em numerologia, eu já falei para vocês, a seção em numerologia dos verbetes é das mais difíceis que tem para ser composta. Ela já entendeu o assunto até agora. Uma hora conversa com ela, Rosa, para a gente espalhar essa ideia. Seria bom a Roseli saber disso, a Adriana também, Lopes, saber, sabe? Agora, ó, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com uma relação que nós já temos 130 matriculados ou inscritos, não é isso? No curso que nós vamos dar no Tertuliário. Já tem gente de Portugal, do Aveiro, e já tem gente de Manaus, está falando aqui. São 130 pessoas. Eles querem que chegue lá, não sei quantas centenas, mas a coisa está caminhando. Estou só explicando para saber o que se passa. Uma outra coisa. Em fatuística, quinta e sexta linha constam o predomínio do N, o predomínio do PEN. O peso
é equivalente para o N e para o PEN? Não, isso aí depende de quem está mexendo e a situação, o contexto, qual é a atitude, qual é o objetivo, o que a pessoa está pensando com isso. O problema tem que ver aí. Agora, o PEN, o ideal na vida, é ele predominar sobre o 100 e sobre o N. Porque com isso a pessoa vai agir com mais racionalidade, vai ter mais ponderação, ela vai ter mais lógica na vida, ela vai acertar mais do que errar. Então, isso é que é importante, é fazer o predomínio do PEN nas nossas manifestações pensênicas de modo geral. Uma outra coisa, eu estou aqui agora com o original da revista que tem aqui as coisas do CAE. Quem quiser ver, está bem explícita a situação. Agora, só uma observação que eu não fiz ontem. A reportagem essa aqui é igual às outras que eles têm feito sobre a gente. Ainda ninguém abordou para valer o princípio da crença. Eu quero dizer para vocês que todo mundo chega aqui, a gente mostra lá o princípio da crença. Todo mundo tem medo, tem um tabu. Agora, o que é engraçado é que eles falam que jornalistas são os caras que mais enfrentam as coisas. Que nada. São dos mais covardes que existem, são os jornalistas brasileiros. Ó, estou falando para todos os jornalistas que estão ouvindo aí. São os covardes. Já não sei quantos. Uma dúzia já apareceu aqui para fazer reportagem sobre a gente. A gente fala o que é princípio da descrença, ninguém enfrenta isso. Se eles enfrentassem, eles teriam que mostrar que isso aqui não tem guru, que isso aqui não é crença, que isso aqui não é nada. Mas eles não enfrentam. Covardes totais. Todo mundo que já apareceu até aqui. Que venham os jornalistas que não sejam covardes, que enfrentam a realidade. Essa aqui, mais uma vez. Enfim. O que é que eu chamo? Que o princípio da descrença é aquilo que eu chamo do mega bicho-papão da conscienciologia. Mega bicho-papão. Eu já escrevi sobre isso. E é mesmo. Agora, a maior prova nós temos aí. Se durante 13 anos que nós estamos aqui, todos esses jornalistas já vieram, mais da metade a gente já mostrou, puxando até a cortina para mostrar o princípio da descrença, como é que funciona. Eles vêm aí, veem aquilo e não tocam no assunto. Gente, vocês não acham isso engraçado? Não tem uma covardia nisso? A pessoa está fraca, ela não quer enfrentar a realidade dela. O que há? Se ela mostrar o princípio da descrença, como é que eles vão falar que aqui tem guru, que aqui tem Meca, que aqui tem isso, como esse aqui também andou falando? Não tem jeito. Ele vai desdizer o que ele está falando. Então, ninguém trata desse assunto. Então, eu quero pedir a vocês todos, principalmente a turma do Holotec, a turma do Holocico e a turma do CAEC, que quando aparecer jornalista aqui, a primeira coisa que tem que levar é o princípio da descrença. Olha ali, ó, o princípio está ali atrás dela. Para a gente chamar a atenção disso. Por quê? Isso é a base de todo o nosso trabalho. Vocês vieram aqui para Foz, a maioria de vocês, devido a esse princípio da descrença. Nós temos que exaltar esse mega papão da conscienciologia. É mega papão conscienciológico. Mega papão, no caso aqui, mental somático. Mega papão ideológico. Agora, eles vêm falar que nós somos uma doutrina. Que seja, mas uma doutrina científica. Nós estamos tentando falar, é o princípio da descrença. Agora, mais uma vez, eu deixei para falar com a revista na mão. Quem quiser ver está aqui, ó. Vale a pena ver a reportagem, ó. Eu estou desancando assim com essa história, mas a reportagem até que é boa. É igualzinha àquela que foi feita sobre o processo do Rolling Stone aqui e a condição nossa. Ela é boa, de modo geral. Agora, ó, vocês se preparam que um monte de gente vem aí depois dessa. Que ela é tranquila, ela é pacífica, ela está até, vamos dizer, alertando e expandindo a consciência dos leitores a respeito da consciência. Indiretamente. Ela não é ruim, não. Mas agora, o que eu quero é o seguinte, da agora para frente, quando chegar um repórter aqui para fazer qualquer entrevista comigo, fala assim, ó, primeiro eu vou te contar uma coisa que até agora não teve ninguém com testosterona, nem estrogênio para falar sobre isso. Você é homem ou é mulher? Ou você é mulher ou você é um bicho? Todo mundo que chegar, eu vou perguntar isso aí, só para ver. Um dia vai ter gente com testosterona, vocês não acham? A natureza humana vai evoluir. Não é possível, né? Gente,
Mas você não acha que é uma covardia, Antônio? Por quê? Eu falo, insisto. Já teve cara que eu falei 3 ou 4 vezes, não adiantou nada. Na hora que vai escrever, aquilo não passou na cabeça dele. Ele não lembra. Há um processo de colocar. Enfim, são jornalistas avestruzes. Estão colocando a cabeça debaixo da terra. É ou não é? O negócio todo é esse. Agora veja, isso é a mídia que eu estou falando escrita. O dia que nós formos levar isso aqui para a rádio, eu vou ter que falar isso para ver se pega mais gente. Até clarear. Princípio da descrença. Princípio da descrença. Eu acho que eu vou chegar, vou fazer um piquete. Princípio da descrença. Princípio da descrença. Aí eles vão falar, que negócio é esse? Que armação? Se fizer isso politicamente, na mesma hora vai acender um rastilho. Porque é político. Se mexer no processo político aí, vai enfrentar, é capaz de pôr fogo na história. Alguém vai ver que isso existe. Sim. Hein? O quê? Não vem com essa não. Eu já falei meia hora só sobre o assunto com um aí para explicar. Eles entendem muito bem, mas tem o patrão, tem a instituição, eles sabem que não pode levar aquilo para a redação, é um monte de coisa que tem, eu sei disso. Agora, gente, eu tenho que ser veemente sobre certas coisas. Ô, Antônio, o que é? O povo vem aqui e olha para mim e pensa que às vezes eu estou gagá, não é isso? Preciso de mostrar a realidade para esse povo, que a gente não está tão gagá assim. Preciso de mostrar essa realidade. Mas olha, pode vir com calma, que eu não estou comendo nenhuma criança ultimamente. Isso é só para falar a realidade. Professor, aqui na definição e em outras partes do verbete, o senhor citou várias características que fazem a personização vigorosa. A pessoa ter autoconsciência da importância disso, né? O domínio das energias, a vontade e predomínio do tem e do ele. Mas o que seria, assim, na essência, que o mais importante para a pessoa desenvolver a personização vigorosa? O que seria? Discernimento. Seria a questão da qualificação. Vê se tem lógica. Raciocina comigo. Discernimento. É a pessoa distinguir, em primeiro lugar, qual a vantagem disso? Então, isso que eu estava falando. A hora que começa a ter a vantagem, ela vai ver que aquilo é importante, ela vai procurar, pelo menos, aplicar isso no dia a dia dela. De modo que é discernimento do ideal, discernimento do melhor, discernimento daquilo que é prioritário, discernimento daquilo que é evolutivo. Tem lógica? Sim. É por aí. Agora, o que é que se passa? A autopersonalização vigorosa, eu tenho que começar a falar muito nisso aqui agora. Porque vocês estão começando a ficar assim. Teve uma pessoa que veio falar aqui comigo, antes de nós começarmos a tertúlia, e falou assim, olha, eu vou estudar agora o processo da esponja. Ou seja, do processo. Todo lugar que eu vou, eu estou começando a assimilar as energias de todo mundo, o sentimento da pessoa, aquilo pega o meu cardio chakra, um milhão de coisas. Eu vou escrever sobre isso. Assim, é uma boa para estudar. Então, veja, são pessoas esponjas. Vocês estão caminhando para isso. O que está aqui, por exemplo, quando a gente começou com o CEEC aqui, não tinha 5 esponjas. Hoje nós temos mais de 100. Todo mundo já chega e já está sentindo a coisa. Então, a esponja é quando a pessoa começa a assimilar. E para isso, ela precisa fazer desassimilação. Fazer só assim, sem a assim, é um desastre. Então, isso é nocivo. Agora, nós temos que começar a ver, porque essa autopersonização vigorosa, ela equilibra a esponja. Entende? Então, a pessoa levando para o P, ela equilibra o processo do M, da emoção, do sem. Mas ela equilibra porque ela diminui esse processo? Não, porque ela reflete. Ela vai ter autorreflexão. Ela vai ponderar. Ela vai dar valor para isso. Ela vai ficar mais comedida. Ela não vai ficar ansiosa. Ela vai diminuir o entusiasmo, você está entendendo, infantil dela, e vai ter uma maturidade adulta. Isso tudo é muito importante aí, ó, dentro desse nível nosso. Não tem lógica para você? Sim. Não faz sentido? Sim. Agora, o que eu vejo é o seguinte, analisa isso tudo e vê na sua vida de todo dia
O que é o essencial? Agora, autopensionização vigorosa, quer dizer, em vez da pessoa estar arranjando a vigorexia, que é o negócio de estar fazendo exercício, para a pessoa aumentar músculo, ela deve começar a melhorar, é a neopensenidade dela, a neosinapse. Processo aqui dentro. Para isso, é a autopensionização vigorosa, é o vigor da pessoa raciocinar. É esse vigor, por exemplo, que vai na frente da energia, que uma pessoa, por exemplo, pode ajudar a outra à distância. Entendeu? Sim. Todo o processo da heterocura terapia é feito desse modo, à distância. Aquilo que eu falei, por exemplo, a sua energia, você pode trabalhar aqui e mexer com uma pessoa que mora em Tóquio. E você ajuda a energia lá na hora, instantaneamente. Agora, o que vai na frente dessa energia, em primeiro lugar, é o PEI da ideia. Se você não tiver a ideia para articular, para meter o celular até Tóquio, você não vai falar com a pessoa. Entende? Agora, para isso, é a sua ideia também que faz você pegar no celular, discar o celular, mexer na situação, até mandar para lá. Então, tudo, antes de mais nada, tem o PEI. Depois que vem o resto. Agora, o problema é a gente não esquecer o PEI a hora que a gente tiver com o N ou a hora que tiver com a emoção, com o SEM. Se nós pensarmos desse jeito, você vai começar a dar valor para a autopensenidade vigorosa. E, professora, outra dúvida que eu tenho é justamente relacionada às vantagens que o senhor citou e até onde que vai o limite assim, do poder dessa pensionização. Olha, a pensionização, qualquer potência ou potencialidade de uma consciência, é ela que manda. Então, quando você fala em força, potência, fortaleza, disposição, entende? Poderio, poder, antes de mais nada o processo é de pensênio. Por quê? Sem o pensênio você não faz nada. Você não pensa, você não fala, você não escreve, você não age. Aí são 4 coisas. Isso é a base da vida, são essas 4 coisas. Agora, a pensionização é a base de tudo isso. Então, eu sempre disse, por exemplo, das maiores falhas ou deficiências que nós temos na humanidade atualmente é porque as ciências convencionais não estudaram ainda, não descobriram que existe pensênio. O dia que descobrir e começar a aplicar isso, a maioria das ciências vão ter que mudar. E eles não atendem por causa disso, porque já teve gente que já esteve até defendendo alguma tese falando em pensênio. Mas agora aquilo não cola. É igualzinho a gente falar aqui no princípio da descrença, isso não cola. É muito avançado para essa média da Robex que está aí, você está entendendo? Quando eu falo Robex, é robotização existencial. Aonde, às vezes, tem mais robotização existencial, é no academicismo, é na universidade. São os PhDs, PhDivas, entende? Eles, às vezes, são os mais da Robex. Que ali, ó, é tudo robotizado. A pessoa tem que fazer do jeito que eles mandam, aquilo, tudo daquele jeito. A criatividade é mínima. Não há inventividade. Você está entendendo? Então, nós temos que começar a pensar. Autopensionização vigorosa. Isso é da heurística. É da inventividade. É da neo-ideia. É por aí que vai. Uma pessoa, por exemplo, se ela é covarde, ela chega aqui, vê os assuntos mais evoluídos nossos, e ela não fala naquilo. Como tem acontecido com esse jornalista aí que eu estava falando. Isso aí mostra que eles não têm autopensionização vigorosa. Eles são frágeis. São fracos. Eles não têm uma capacidade de raciocínio de muito poder. Enfim, eles são impressionáveis. Agora veja, um jornalista impressionado está danado, né? O jornalista jamais pode ser impressionado. Ele tem que ter autonomia de pensamento, de resolução, de decisão, de saber o que ele quer. Agora, você sabe, o jornalismo, a gente tem que ver. O jornalista que chega aqui, às vezes, é um foca, é um profissional, às vezes é um cara até de muita experiência, mas ele é comandado por outro. Ele não manda na empresa. Ele tem que seguir a política da redação. Então, isso aí a gente entende. Mas agora, o que eu quero dizer também, que quero que vocês entendam que é uma boa coisa, é que a autopensionização vigorosa, ela falta por tudo quanto é lado dessa sociedade que é patológica. Está claro para você? Sim. Uhum. Não é sério isso aí? É. Agora, pense bem aqui. Ó, aqui na fatologia eu falo, a personalidade forte, a força presencial marcante, o holoperfil potente, é o que está faltando.
São as grandes personalidades, são as personalidades fortes. Eu não estou falando personalidade forte, o carrasco, o Cérbero, você está entendendo? O ditador, o genocida, não é isso. Eu estou falando da personalidade forte, aquela pessoa que sabe o que é, ela define os pontos de vista que ela tem, ela sabe o objetivo que ela demanda, aquilo que ela está procurando alcançar. Enfim, ela sabe, ela tem mega foco ali, firme, o tempo todo, no objetivo maior que ela pretende. É isso que nós temos que pensar. Está claro isso aí? Sim, uhum. Obrigada. Meu namorado tem dificuldades com iniciativas. Após conversar bastante durante algumas semanas, percebi a vontade dele de melhorar. Seria assistencial pagar um ECP1 para ele, pois ele não pode no momento, ou eu estaria contribuindo para que ele não enfrente o traço? Olha, pagar os outros é uma beleza, isso aí é um atacão, você já vai ajudar. No caso aqui pode ser até esclarecedor. A única coisa é o seguinte, fala com ele que isso aí é um auxílio que você está dando a ele. Amanhã ele retorna o auxílio a você. É um empréstimo. Mas faça a situação que sempre vai ajudar. Só para não colocá-lo numa situação pior. Quando a mulher começa a pagar o café para o homem, é um problema. Mas olha, pode falar. Osvaldo, eu queria que você falasse mais sobre a força presencial marcante, que você estava falando da personalidade. A força presencial marcante, ela só existe, assim, em largo tirocínio, com alta potência, se a pessoa tiver uma autopensinização vigorosa. Vamos supor que você pega um rapaz que tenha 2 metros de altura e 1 metro de largura. Ele é fortão, é jovem ainda, a força dele física é enorme, aquilo está saltando para fora da camisa. Então ele tem pelo menos uma força presencial física. Se ele não tiver uma boa cabeça, eles vão falar que ele é um bambu vestido. Quer dizer, não tem cabeça. Bambu não tem cabeça, é o bambu vestido. Então, não adianta nada, tamanho não é documento. Então, o processo da autopensinização vigorosa tem que estar na força presencial marcante, na personalidade forte, no holoperfil potente da pessoa. Entendeu? Isso faz parte do serviço. Está incluído. Isso é para ela ficar uma personalidade bem constituída, integral, inteira. Entendeu o que quer dizer? Mas aí, no caso, está incluído todo o processo mental somático, senão não é... Pois é, mas chega. se a gente está falando autopensinização vigorosa, é dentro da cosmoética, o equilíbrio, a homeostase, quer dizer, o equilíbrio íntimo do modo de raciocinar da pessoa. Agora, você pensa bem, vocês, a turma que está sendo criada aqui, eu estou criando uns monstros e umas monstras. Daqui a pouco, dentro dessa teratolândia que nós estamos criando aqui de ideias, as pessoas têm que saber a força que tem. Quando nós fizemos o Instituto, foi preciso chamar umas professoras e falar umas verdades na cara delas. Seriamente. Por quê? A hora que elas viram o poder que a conscienciologia dava para elas, elas começaram a massacrar todo mundo. Massacrava o irmão, massacrava o povo em casa, massacrava os colegas na escola, massacrava o outro. Eu falei assim, olha, vocês têm que ser, antes de mais nada, compreensivos, fraternais e ter uma certa compreensibilidade para viver com os outros. Agora, a conscienciologia não foi feita como um martelo para estar quebrando a cabeça dos outros. Nós temos é que informar através de exemplo. Agora, que exemplo vocês vão dar se vocês começam a perseguir todo mundo com as ideias? Isso aí foi possível resolver um monte de gente. E tinha uma delas que estava demais. Ela estava se jaquitando com vanglória. Você está entendendo? Do poder do pensamento que ela tinha adquirido com a consciência. Ela entendendo já o processo de parapsiquismo, falou assim, ó, nós estamos perdidos. Daqui a pouco nós vamos criar aqui o quê? Isso é um carro sem freio. Então nós temos que fazer a mesma coisa aqui com vocês. É estudar a autopensinização vigorosa do ponto de vista sadio, homeostático, de equilíbrio, para a pessoa caminhar para a evolução da cosmoética. Caminhar para o estado mundial, que é aquilo que eu falo. Mas o que mais? A última coisa, você consideraria então um sinônimo ou strong profile dessa patologia? Desses 3 itens da patologia? Até um certo ponto é strong profile, né? O holoperfil potente é strong profile. Lá, olha lá, estrangeirismologia, lê lá.
o Strong Profile. O fenômeno do balão Neyman. Isso. O fenômeno do balão Neyman, por exemplo, ele começa com a exaltação da descoincidência da energia. Sim. Então a pessoa exterioriza energia, aquilo vai aumentando. Aquilo aumenta a personalidade. Agora, por exemplo, se uma pessoa, nós começamos a falar aqui do problema, por exemplo, da força presencial. Se uma pessoa tem a força presencial e ela entra numa condição do balão Neyman, a força dela vai ampliar. Aumenta. Então a aura dela fica maior, a psicosfera fica mais penetrante, radiante, entendeu? Isso é um fato. Já pensou? Uma psicosfera irradiante? Que é isso que vocês estão caminhando para isso, vocês têm que saber. Eu aqui não quero ficar com a minha consciência pesada de estar instruindo vocês a ficarem fortes e depois vocês não saberem usar a sua força, sua fortaleza. Tem que saber como mexer com isso daqui para frente. Uma outra coisa, uma pessoa que já está aqui há 3 anos, ela não é mais a mesma pessoa. Se ela já está entendendo tudo que a gente está falando aqui desses verbetes, precisa saber como é que ela está agindo na vida. Ela não pode agir do jeito que ela agia antes. Ela tem que ser mais condescendente, mais compreensiva, mais fraterna, mais educada, mais cosmoética, mais equilibrada. E vamos dizer, sabendo também qual é o objetivo que ela pretende na vida. Manter o megafoco sadio, equilibrado, salutar. Tem lógica? Sim. É por aí. Isso é inevitável aqui. É. Mas, ô, gente, tem mais alguém aí que queira se manifestar? Faz favor, Roberto. Só dentro da definição ainda, você destacou aqui a energia consciencial. Poderia comentar sobre, vamos dizer, a importância do reconhecimento da energia imanente, das formas. Sim, mas isso aí é lá na frente. Na Ainda frente, precisa de muitos cursos para a pessoa chegar lá. Tá. Energia imanente, Tá. E outro fato que tem muita relação, é a sincronicidade cósmica. Uhum. É das coisas mais difíceis da pessoa entender. É igualzinho eu falar aqui de cosmoconsciência. É igualzinho eu começar a falar aqui, por exemplo, de o processo da linguagem da cosmoconsciência. Você está entendendo? Tudo é muito avançado demais, ainda não dá, não. Agora, a gente vai chegar lá, mas como? É igualzinho, por exemplo, se eu começar aqui a querer discutir muito com vocês sobre consciência livre. Eu não tenho capacidade para isso. Como é que eu falo? Não estou preparado, tal. Etc, 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 etc. Mas você entendeu, né, o nível disso? Agora, veja, coloque sempre lá na frente isso lá, que fica de olho em você, assim, ó, é um desafio para você. Cedo ou tarde tem que chegar lá. Se você já está com disposição de arregaçar as mangas e enfrentar o problema, vá em frente. Entende? Eu confio em você. E tomara que o professor lá te ajude. Ou esse seu ídolo. Tá certo? O Alexandre. O Xandico. Xandico é o máximo. O Humboldt. É o Xandico dele. É o Alexandrinho. Quem é que sabe, né? Vamos ver, né? Quem é que ele sabe. Vamos. Agora, ó, é muita gente que fala no Humboldt. Eles redescobriram o cara. Esse livro, tudo que eu tenho lido está falando em Humboldt. E é ele mesmo. Fala o negócio da biologia, história natural, todo o trabalho que ele fez. Eles descobriram o cara. Coitado, ele teve um tempo esquecido. E olha, foi uma coisa desonesta, injusta. Entendendo? Não é correto. O homem tem muito valor. De modo que coisa da ciência, né? o seu, vamos dizer, o seu ídolo, vale a pena exaltar. Pense nisso. Vamos ver. Mas, ô, gente, pode falar. Paulo, eu estou estudando o processo da reeducação pensênica. E esse verbete, então, total, você difícil de pagar mais. Muito interessante. Que foi feito para você. Então, quando você falou aqui da capacidade de raciocínio e da impressionabilidade da pessoa, aquela que é impressionável, aquela que pensa por ela. Uma coisa muito importante, você que já estudou muita coisa de ciência, é a impressionabilidade individual do cientista. Isso é que é ruim. Entende? Como ele é covarde, devido ao processo de não querer errar, de não parecer que ele é burro,
que ele é ignorante, ou que ele cometeu uma cincada, um erro. Tem muita inibição nisso aí. É muito cientista inibido que eu encontrei na minha vida. Sabe onde é que eu encontrava isso? Nesses debates que eu tinha, tipo tertúlia. Lá no INPE, você está entendendo? No ITA, lá no Fundão. Você mesmo viu alguns desses comigo lá em Manhattan, na Colômbia. A Colômbia é do Eduardo Said. Ele teve comigo. Por um lado, a pessoa tem essa autonomia e, por outro lado, ela tem a fragilidade. A fragilidade, dá uma pena, né? Quais seriam os rudimentos assim, do processo da reeducação? Na educação das pessoas? Eu penso que uma coisa que você não pode escolher. Eu vou falar o que é que não deve ser esquecido. Uma das coisas que eu acho mais séria que tem é a priorologia. É a pessoa priorizar isso. Para mim, um dos grandes erros da ciência convencional é a ausência de prioridade. Porque eles colocaram uma coisa lá, aquilo virou tradição e ninguém discute mais. Então, veja, nós estamos ainda dentro de um processo que o próprio iluminismo era melhor. O iluminismo, quando ele apareceu, havia muito questionamento. Hoje não tem mais questionamento. Observa. Que questionamento que tem? Cadê os jornais de debate da vida? Cadê as questões mais sérias? Cadê aquelas polêmicas de grandes cabeças debatendo os temas úteis? Cadê? Agora, então, veja, houve uma mediocrização do processo intelectual, violento. Pasteurização, né? Pasteurização, mediocrização, nivelamento vamos dizer, o buraco, o abismo, aquilo que eu chamo que é aonde está a correnteza da sujeira, você está entendendo? Então não deve faltar a priorização e o questionamento. Eu acho que é isso aí. A priorização ela tem que vir em primeiro lugar nesse assunto, que é uma das coisas que mais precisa. E outra coisa, a hora que eu falo em prioridade, geralmente, ninguém me enfrenta. A minha vida inteira foi assim. Por quê? Os fatos são contra as pessoas. A hora que eu falo em prioridade. A hora que eu viro, olha os meus argumentos, eu faço isso faz 60 anos. Você é um cientista, você está estudando a ciência veio para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora veja, que qualidade de vida das pessoas que você melhora a você? Se você não estuda nem você mesmo, se a sua prioridade, você tem medo, você é covarde, você não quer enfrentar você mesmo, eu sempre falei em covardia. É isso que eu estou falando, covardia do jornalista, covardia do cientista. Então, nós não podemos ter covardia de nos enfrentar. É o que eu chamo da autoconfrontação, que é a pessoa encarar a si mesma. Agora veja, o Sócrates, ele viu isso. Só que ele não teve tempo na vida dele de falar sobre isso com mais detalhes e nem escrever sobre o assunto. Mas o nosso TY, o conhece a ti mesmo dele, gente, eles julgaram isso para o espaço. Todo mundo esqueceu, conhece a ti mesmo. Ninguém está estudando a si mesmo. Presta atenção. Eles ficam estudando, como eu falo, o pentelho daquele bichinho minúsculo do Mar Vermelho. Outro dia eu comentei na tertúlia os eventos que eu tenho participado. Aí os editores perguntam, mas o que é a conscienciologia? E na hora de falar que é estudar a si mesmo, o cara não consegue, ele sai e não permite que a conversa evolua. Né? Você está entendendo? Não quer saber. Agora veja, eu vi um fracasso nesse assunto que já aconteceu. E eu quero falar aqui claramente. O fracasso aconteceu com a psicologia. A hora que a psicologia entrou no vácuo e na mesma linha da medicina, eu vi, fracassou tudo. Por quê? Eles deviam ter firmado a condição de enfrentar o processo de estudar a si mesmo. Mas a hora que eu vi, por exemplo, que a psicologia transpessoal, que a maioria das faculdades tirava o corpo fora disso, ainda tiram até hoje, eu falei assim, acabou. A psicologia já foi para o espaço. Agora, veja, eu vi a psicologia, primeiro a parapsicologia que foi para o espaço. Eles aderiram para as coisas e ficaram dentro do problema. Depois, segundo, a psicologia. Agora, eu já tinha visto antes, a metapsique já tinha rodado. Já tinha visto antes o espiritismo que já tinha rodado. Já tinha visto antes o iluminismo que já tinha rodado. Porque o iluminismo, quando chegou, se vocês forem estudar a história com muita calma,
ele era mais desafiador e questionador. Você já estudou alguma coisa disso? Seria bom pegar uma pessoa aqui para estudar o iluminismo de cabo a rabo, com profundidade. Vocês vão chegar a essa conclusão que eu estou falando. Agora, veja, isso não faz tanto tempo. Foi tudo pelo espaço. O primeiro que morreu foi o iluminismo. Você me sugeriu de falar para a pessoa assim, você está escondendo o quê, né? Pois é, Por que você não está se enfrentando? Vem cá, onde é que você está enfiando a cabeça? O que você está pondo debaixo do tapete? Qual é o seu problema? É dinheiro? É a família? É o filho? É a autobiografia? É o seu status social? Agora, O que é? Isso daí é impacto terapia, né? É. Você não, minha vida toda eu tenho feito isso, por isso que o povo tem medo de mim. Tem cara que, quando nós estávamos lá na Unicamp, que eu fui lá defender o negócio dentro daqueles 2 dias lá, só de massacrar, que me massacraram, né? Lá era um massacre do jeito que nós vamos ter aqui com o Tertuliário, em cima de mim. E outra coisa, gente do monte de cidade do Brasil. E aquilo foi com pouco anúncio, todo mundo ficou sabendo para ir lá, para me massacrar. Lá eu vi essas coisas todas. Agora, a hora que eu começava a falar, todo mundo murchava. Aí chegou uma pessoa para mim e falou assim, Valdo, o melhor para você não falar nada, deixa eles falarem bastante para ver se participam. Que a maioria fica com medo, lá pelas tantas não aparece. O negócio aqui é medo. Eu senti, isso é pessoa para mim, eu senti o medo no ar, assim, ó, a seu respeito. A hora que você levantar para falar, todo mundo calava. Tem um medo no ar. Eu falei assim, olha, eu já vi isso no Brasil, fora do Brasil, tudo quanto é lado, nas universidades, tudo quanto é lado. É um fato. Então você vê, a universidade se sustenta por covardia. O dia que tiver gente que levante a cabeça e se desperte e vê a realidade, a ciência convencional vai para o espaço mais rápido. Para mim, isso, muitos aqui dos novos é capaz de já começar a ver isso. O problema é que a ciência está estabelecida, então, em bases falsas, em bases... Totais. Você quer coisa pior do que isso, de ver quando é que só que a Terra começou? É sempre começar ele. Como é que é? Estudar isso mais. Agora que estão descobrindo o que é a neurociência, o cérebro, os processos todos, já é alguma coisa, né? Agora pensa bem, observa só aquilo que eu te falei, que eu vou repetir agora, só para lembrar. O que rodou? Em primeiro lugar, que afundou, iluminismo, espiritismo, todo o processo da metapsíquica, que começou logo depois do espiritismo. A parapsicologia. A parapsicologia logo em seguida. Agora, atualmente, nós estamos vendo que está naufragando é a psicologia. Agora veja, só aí tem 5, mas tem muitas outras linhas de conhecimento sérias, que todas elas estão apenas no stand-by. Agora, o pior da história é que eles estão num banho-maria que eles nem sabem que estão. Eles estão parados, estão marcando passo. No mesmo lugar. Não saem do lugar. Agora, veja, até um certo ponto é um uróboro patológico. Há muitos anos você comentou, eu sugeri a gente fazer um esforço para ir mais à ciência, e você falou, não vou perder tempo, eles que venham aqui. Foi. Porque não adianta... Você hoje me dá razão, né? Naquela ocasião você não deu, eu lembro disso. A última vez que nós conversamos sobre isso foi no Jeep, lá na Glória. A hora que nós pegamos o Jeep que eu ia para casa com você. O Jeep 4x4 dele. Agora, quantos anos faz isso? 12, 13 anos. Pois é, em 13 anos ele mudou. Você está igualzinho o Paulo McDonald, né? Em 13 anos também ele mudou. Mas, Dona Arlindo, Vou daqui entrando nesse debate aí principalmente sobre a descrenciologia e também a ciência unidimensional. A ciência unidimensional, a crença, ela faz parte inclusive da ciência. A crença está inserida em todas as partes. Tem crenças mais fortes de religião, crenças menos fortes. Mas ela existe até também na religião. Na ciência. Existe os dogmas também. A dogmática também é da religião. Porque o positivismo, e é também da ciência. O positivismo, os próprios epistemólogos dizem que não deixa de ser uma crença. Né? Sim, mas o positivismo já era, né? Esse aí eu nem mas falo.
Você já viu se eu falo muito do Auguste Comte? Eu não falo. Mas deu a Auguste base. Comte, eu evito. Que é muita bobagem que tem naquilo. E deu a Religião da humanidade. Que é isso? E deu a base também ao fisicalismo, mas de qualquer forma ainda tem os rastros aí do Não, rastros positivismo. a gente tem Agora, vamos até dizer, da Inquisição, né? e de Olha o Opus crença, Dei. e de crença em relação à religião, à ciência, porque um dos furos da ciência convencional é que na teoria eles dizem que eles são contra a crença, vamos dizer assim, mas na prática os cientistas funcionam na base da crença. Agora, o processo da anticrença não é fácil. O problema da incredulidade positiva precisa ter testosterona mesmo. Não é fácil. Tudo que você admite a crença da outra pessoa, politicamente é mais fácil, anda mais depressa, você convence os outros, eles estão a seu favor, eles marcham com você. Tudo que você começa a dar o contra, para mostrar a realidade como é que é, a maioria tira o corpo fora. Então a covardia talvez seja uma das doenças maiores da humanidade até o presente. Covardia, falta de coragem. Agora a gente vê isso também. Falando na sua linguagem, paura. Tá certo? Paura. Agora, eles também têm paura, eles falam em reputaciologia na ciência, mas é muito difícil. Mas é uma reputaciologia circunscrita. Para acontecer, ela existe, mas ela é circunscrita. Outra coisa, ela tem também uma os arremedos existem. Ela tem um apriorismo tradicional básico, que é o da própria ciência convencional. Há uma priorismose tradicionalista, fundamentalista, como se fosse uma religião. É isso que eu chamo que é o dogma científico. Eles dizem, não, nós estamos sujeitos à reputação. Mas para haver essa reputação, é um pandemônio na comunidade científica. E não é só isso, eles combatem todo mundo. Tem que ser assim e fim de papo. E uns têm que citar os outros, rasgar a seda, elogiar reciprocamente, que é o jeito de sustentar. Agora, eu acho que geral, é tudo tão pequeno, específico, que aí não dá brecha para discussão. Não dá para discussão. Porque o cara ficou super especializado, com isso ele defasa, e arranja uma torre de marfim. A torre de marfim é o mirante que ele olha o cosmos. Eu sou o rei do cosmos. Então ele olha da torre de marfim dele. Isso aí é que é o duro da história. Como diz, nos meus domínios o sol nunca se põe. Agora, só o fato deles conceberem uma unidimensionalidade, já está tudo furado. Já. E eles, vamos dizer, acreditam nisso também. Veja bem, vem o nosso amigo Antônio, que veio da ciência ali, estudou negócio até na Europa, viu tanta gente, conheceu até companheiro meu, colega, da parapsicologia, essa coisa toda. Vem você que estudou a filosofia, com as coisas todas, danado da vida lá de São Paulo, pegando a bandeira aí e tal. Vocês todos, pouco a pouco, estão chegando à conclusão dos processos da conscienciologia, principalmente a partir do curso intermissivo de vocês. Agora veja, nós temos uma responsabilidade enorme. O Antônio, você, eu e a maioria aqui. De estar sabendo essa coisa no meio desse povo todo, que praticamente eles são os líderes do pensamento humano. E isso é terrível pensar numa condição dessa. E não é só a ciência, a humanidade, o conhecimento está recheado de crença. Pois é. Crença Agora, para tudo quanto é lado. Eu tenho razão, Antônio, e eu pergunto a você, eu tenho razão, Arlindo, de me bater para vocês todos fazer livro esclarecendo essas coisas? Eu tenho razão. O negócio nosso é fazer uma construção na base de livro. Que cada livro seja um tijolo dessa construção. E fazer uma muralha de pensamento aí, de abertura. Uma muralha cheia de porta, que não tem nem janela nem porta. Está entendendo? Mas uma muralha de defesa da realidade. Isso é importante. É o caminho. Para a gente caminhar para esse universalismo maior. O que falta mesmo é o universalismo. A pessoa, por mais generalista que ela fala que seja, ela nem sempre é universalista.
O cara que fala que ele é um cidadão do cosmos, nem sempre ele consegue ser. Teoricamente, ele até se julga, ele acha que é. Mas na praticidade, no pragmatismo, na vida humana, no dia a dia, perante as outras pessoas, há uma dificuldade enorme da pessoa ser assim. De modo que vão ponderar isso aí e ponha isso no seu livro. O Antônio também ponha esses dados todos que vocês estão vendo. Cada ângulo de vocês é importante para a gente estudar com sim poliédrica. É mais um pedacinho que a gente está vendo, mais um item, mais uma nuance, mais uma sutileza. Isso é importante. Eu, por exemplo, se eu fizer as 2.000, vamos dizer, expressões de pensamento dos verbetes na enciclopédia, isso não é pouco. A gente precisa de ter 100.000 ideias dessa, debatida, explicitada claramente. Agora, vamos fazer. A enciclopédia real não é esses tomos que nós temos aqui, que já tem 5 tomos. Não é isso, não. 5 volumes. A real não é o debate. A real é os livros de vocês todos juntos sobre a conscienciologia. Junto com o debate. Esse aqui é a nossa enciclopédia. Que amanhã, quando a gente colocar o livro de vocês e citar tudo aqui na enciclopédia, todo mundo que vai ler vai procurar o livro de vocês também. A enciclopédia tem que irradiar a obra mental somática de todo mundo aqui. Está claro isso para vocês? Outra coisa, feito o tertuliário, o ano que vem, eu vou fazer uma comissão para fazer o julgamento de mais de 100 verbetes que eu tenho lá. Olha, a altura é essa dos verbetes lá em casa. Agora, eu vou fazer uma comissão fora de mim, que agora vocês já estão sabendo bem, e nessa comissão eu vou colocar, superintendendo, por enquanto, a Rosa, que ela está sabendo tudo mexer com os verbetes. Então, arranjar umas 5 ou 6 pessoas, e eles vão trabalhar dia e noite para chamar aquelas pessoas dos verbetes e atualizá-los todos para a gente colocar na enciclopédia. A hora que a comissão deu o nihil obsta, quer dizer, franqueou, o Antônio já viu, aí eu vou examinar, eu vou dar o voto de Minerva. E a gente põe lá tudo com a microbiografia, o nome da pessoa, a coisa toda. Então, vocês se preparam, porque não é só o livro de vocês, tem os verbetes. Eu só quero dizer o seguinte, se alguém se arrependeu do verbete que escreveu, que redigiu, na ocasião, é só chegar lá na comissão e vai dar um jeito. Essa comissão eu vou deixar para fazer lá para janeiro ou fevereiro. Mas quem escreveu há muito tempo, por exemplo, eu escrevi verbetes... Não, seria bom atualizar. Superado essa comissão vai falar para ele. Forma, Pelo seguinte, uma boa parte da turma ali fez aqueles verbetes quando tinha 28 sessões. Nós estamos trabalhando com 70, e você viu, né, que vale a pena trabalhar com a 70. Todo mundo está de acordo com isso. Vocês olham só, esse verbete de hoje tem 3 páginas, ele tem 42 logias, só sessões. Tem 42. Ampliou bastante. Então, pois é, aí muda a coisa ampliou. Agora, veja, isso é só para começar, né? Mas o processo nosso... Eu acho que é uma besteira o que eu vou fazer, mas eu vou fazer assim mesmo. Porque eu devia esperar mais 1 ou 2 anos para dar para a turma inserir na enciclopédia. Porque mais tarde eu vou ter que trabalhar esses verbetes. Se eu aumentar qualquer coisa, eu vou ter que trabalhar investindo todos eles. Você está entendendo? Mas vale a pena. Eu gosto dessa cuspida para cima. Essa aí é boa. Ela não cai no olho. Essa ampliação é infinita. A ampliação é infinita. É o processo da retificação, entende? A revisão. Tá bom. Ela, por exemplo, aqui, esses dias me deu lá um pacote. Eram só 79 verbetes que eu pedi para ela estudar. O detalhismo e a culturologia e a curiosologia, quando tivesse. Curiosologia, você escreveu só os 2 ou 3, foi pouco. Mas agora o detalhismo, ela enfrentou 79. Eu trabalhei com todos eles. Eu trabalhei mais de 20 horas no seu trabalho. Mas eu atingi os 79 verbetes. Ampliei um monte de coisa que você deu. A maioria que você deu, eu aproveitei. Uma boa parte a gente teve que reformular. Agora veja, isso mostra que esses verbetes que eu pedi para ela fazer são dos primeiros que eu fiz. Vai mais ou menos até o número 400. Eram 79 até o número 400 na ordem alfabética.
Agora, ficou tudo mais ampliado. Eu aumentei várias páginas, dezenas de páginas para fazer isso. Então, vale a pena ampliar. Agora, qualquer tema desse, se eu for trabalhar um pouquinho nesse verbete, eu passo aqui para 6 páginas, 8 páginas em pouco tempo. Por isso que eu estou fazendo com calma, para a gente poder debater os vários ângulos. Por exemplo, você mesmo que está estudando esse assunto, se você quiser, você aumenta mais 3 páginas nisso aqui facilmente, na argumentologia. Não é verdade? Então, veja, eu tenho que abrir o caminho. E vocês, se puder, entra nesse caminho e abre o caminho mais ainda. Esse é que é o caminho nosso. Através de quê? De novos verbetes, de novos livros, de novos artigos, de novos debates. O caminho é esse. Tá certo? Obrigado. Agora, gente, aqui nós temos mais alguma perguntinha. A higiene autopensênica tem relação com a higiene cosmoética? Não há dúvida que tem. E tem com a relação com aquilo que nós chamamos também de higiene consciencial. São sinônimos? Até um certo ponto você pode considerar. Depende da abordagem do tema. Como detalhar esta higiene cosmoética? A higiene cosmoética é o seguinte: tudo que você pensar no positivo. Se você vai tratar de um assunto que é negativo, você pensa no assunto negativo visando esclarecer e levá-lo para a positividade, a parte sadia, a parte evolutiva, a parte cosmoética. É assim que é a higiene cosmoética. Então, por exemplo, você vai pensar qualquer coisa, raciocina antes. Isso aí vai ajudar os outros? Porque se não for ajudar, não adianta nada, você está perdendo tempo. Não é cosmoético. Qualquer coisa que você for fazer que seja excessivamente egóico, não é cosmoético. Tem que ser de uma maneira humanitária, humanista, universalista, cosmoética. Isso é higiene cosmoética. Poderia fazer uma relação entre a autopensenização vigorosa e a autossustentabilidade energética? O que posso fazer para melhorar a condição da autossustentabilidade energética? Olha, se você começar a ampliar a sua pensenidade, você vai melhorar a sustentação da sua energia. Uma coisa puxa a outra, é uma coisa mais do que óbvia. Agora, o caso todo é a gente procurar ver como é que você pensa. Autopensenização é saber pensar corretamente. Se a pessoa começar a pensar por aí, ela já tem uma definição, ela já sabe o que vai fazer. Pensar corretamente. Pensar sem se arrepender amanhã. A coisa mais séria que tem é isso. Tem gente que pensa tanto de manhã que quando chega à tarde já está arrependido do que ela pensou de manhã. Então veja, falta higiene consciencial. Isso é ausência de higiene consciencial. Já morei em Foz do Iguaçu, mas acabei me desviando um pouco da minha proex. Voltei para São Paulo e estou me deixando ser engolida. Tenho 22 anos e ainda não fiz faculdade por indecisão. Possuo muita energia, porém é muito desperdiçada. Gostaria de saber alguma técnica para que eu faça um desassédio mental somático, para ter uma pensenidade mais sadia e conseguir me focar nos estudos sem devaneios. Olha, o melhor que você faz é escrever no papel. Eu vou fazer isso. Assina, data e coloca o local e a hora. E acabou. Coloca isso no seu bolso, na sua carteira, junto das notas que você paga as coisas quando sai na rua. Isso então vai fazer você lembrar da sua realidade. Agora, seja realista consigo mesma. Examina onde é que você erra. E olha lá o que é o megafoco. Meu megafoco é esse. Não posso pensar diferente. Tem que atingir esse objetivo. Doa ou não doa. Eu tenho que chegar lá. Isso aqui é importante. Agora, o curso de Invex vai ajudar demais essa pessoa. Assim. Numa conferência da Apex, analisando a biografia de Isaac Newton, foi sugerido que é possível que ela seja consciente. O professor tem alguma informação sobre essa consciência? Ele já participou de algum curso intensivo? Escute, isso é a segunda pergunta que faz sobre esse assunto. E eu falei, como é que eu falei aqui? Dá licença? Deixa eu ver onde é que está. Considero-me extremamente desautorizado para opinar sobre esse assunto.
Se me permite essa observação pessoal. Thanks. Obrigado. Tem que falar, né? Hoje trabalho numa empresa onde a gerente que coordena meu trabalho alertou. Se você falar do princípio da descrença, não fica mais nessa empresa. Tá vendo? Nós já estamos começando a mexer. Foi bom, ó. Esse é o primeiro fato que eu estou vendo aqui. Não fica mais nessa empresa, porque não tem quem não teme o adeus não trabalha aqui. Não posso falar, pois preciso desse emprego. Estou sendo anticosmoética e me calar? Estou sendo fraca? Não. Você está se adaptando para poder nadar nas águas turvas. Você está dançando de acordo com o ritmo da música. Tem certas coisas que a gente tem que fazer concessão. Essa aí é uma delas. Uma outra coisa. Nós não podemos pegar o princípio da descrença e servir de tacape na cabeça das pessoas. Entenda o que é. E eu não pego o princípio da descrença, nunca toquei na cabeça de ninguém aqui. A gente faz debate. Agora, se a pessoa não quer debater, coloca a viola no saco, o rabo entre as pernas, abaixa a crista e fica quieta no seu lugar. É assim que é a vida. O que vai fazer? Um dia você vai ter essa liberdade que eu tenho de falar o que eu penso. Agora, para isso, preciso de ter testosterona, estrogênio, yin e yang, potência particular, e outras coisas mais em matéria de poderio, não é isso? E outras coisas, e outras coisas, e outras coisas, para a pessoa fazer. E dentro dessas coisas tem independência econômico-financeira, também. Poderia explicar como funciona a hominologia? Ela é baseada em um único atributo, homo sapiens sinonímicos, homo sapiens antonímicos. Como fica a classificação quando a pessoa possui vários atributos? Ora, o que nós fazemos, você já deve ter percebido, que eu tenho procurado colocar nos verbetes, na média, 7 tipos de homines. São personalidades específicas. Alguns desses tipos, às vezes, aparecem lá no verbete, dependendo do verbete mais composto, mais complexo, aparece até contraditoriamente. Então lá você vai ver que tem lá o Homo sapiens autolúcidos. E no mesmo está lá, Homo obtusus. Isso porque, às vezes, lá na apreciação da personalidade, precisa de ver tudo isso. Agora, a hominologia é baseada na especificação de determinados trafares ou trafores da personalidade. Eu trabalho hoje com centenas de homines. E uma pessoa aqui que é especializada, se você o dia que aparecer por aqui, que essa pessoa é de Buenos Aires. Buenos Aires é ali, a gente dá uma cuspida, está lá, é fácil. Então, uma hora, essa pessoa de Buenos Aires que aparecer aqui, deve procurar o professor Jaime. Que o professor Jaime é especialista em hominologia, porque ele é um latinista veterano, muito antigo, que conhece tudo sobre latim. E a base do processo todo de hominologia é o latinismo. De modo que procurar o professor Jaime. Numa conferência da Apex, analisando a biografia, não, essa aqui eu já li. Já morei em Foz do Iguaçu, mas acabei me desviando, essa também já foi. Minha família, pais, tios, estão ou estiveram muito envolvidos com prostituição, aborto, furto e assassinato. Quer dizer, que é uma família, quer dizer, a turma do Triparada Dura. Ei, não é que é isso? É gente de vocês aqui, ó. Triparada Dura. Tem outros nomes que eles falam desse povo, né? Não é só Triparada Dura, né? Tem a família Metralha, né? Irmãos Metralha. Agora, eu mesmo já fui vítima de violência sexual familiar quando criança. Estou grávida de 3 meses e me questiono se deveria me afastar fisicamente desse grupo. Pois apesar de saber que não farão nada intrafisicamente, sinto que sou muito invejada. Num ambiente como esse, qual a melhor opção? Escuta, uma das coisas que o povão gosta de falar é a inveja do povo. A gente não deve ter medo da inveja do povo, não. A gente tem que ter medo da gente, e não da inveja dos outros. A opinião pública é uma coisa secundária.
Agora, o que eu vejo é o seguinte, você tem que considerar dentro de você o seguinte, você já está pronta para deixar essa família? Não tem ninguém que seja dependente seu? Não tem ninguém que você precisa de dar exemplo para essa pessoa melhorar? Já está na hora de você afastar de todos eles? Você tem que ponderar isso, colocar num papel e ver com calma, com toda a lógica e racionalidade, se está na hora. Essas coisas só você que pode saber. Eu não tenho autoridade, gabarito, nem competência, nem honestidade para opinar num caso desse. A pessoa que tem que examinar bem. Agora veja, se você nasceu nessa família, precisa ver qual é o seu galho nessa família, nessa árvore genealógica, ou nesse pomar de árvores venenosas. Porque do jeito que está aqui é um pomar de árvore venenosa, está certo? Pomar genealógico de árvores, né, venenosas. Tem lógica isso que eu estou falando? Agora, essa nossa amiga aqui tem que examinar se vale a pena continuar ou não. Se você tiver em dúvida, fica como está. Se você já tiver convicção plena que está na hora de sair, abençoa todo mundo, não briga com ninguém, não use metralhadora giratória. Abençoa tudo e sai a francesa, de fininho. Agora, olha, essa pessoa precisa examinar com calma a condição dela. Isso mostra que ela já deve estar começando a amadurecer. Está na hora. Mas Paulo, então, Sandra. Na página 28, na trinomiologia, Sim. O trinômio força física, força bioenergética e força intelectiva. Teria uma equivalência de alguma coisa como força psicossômica, alguma coisa relacionada ao psicossoma? A psicossômica é intelectiva. É intelectiva? É lógico, é o PEN. É onde manda. Não mental soma. É a mesma coisa. Intelectiva. Presta atenção. Mental somática. Uhum. E o processo que eu estou falando é a mesma coisa. Então seria pelo É paracérebro. o PEN. Esse PEN é que nós temos que estudar. Tem lógica para você? Sim, mas eu entendi que o PEN seria mais do mental soma. Mas então, ele é que comanda tudo. Sem IN, nós temos que ficar livres disso. Tá. O mais depressa possível. Então não teria uma força... Porque esse N que nós estamos falando é o N da força física. É o primeiro que está ali. Tá. Agora, o N que precisa de ter quando a gente for com o CX-1000, a gente vai ver como é que funciona. Que tudo é feito pelo paracérebro. Tá, pelo paracérebro. A coisa é muito mais avançada. Outra pergunta que não tem muito a ver com esse verbete, é assim, uma pessoa que reclama ou que está com algum tipo de necessidade, ela sente que ela está com solidão. Qual seria um verbete para prescrever para essa pessoa, assim, ou uma coisa para ela estudar, alguma coisa que ela... Você deve dar para ela tudo o que for possível para ela entender a interassistencialidade. Essa pessoa está assim por causa do egoísmo. Mas você não vai falar para ela que ela é egóica. Você vai falar, você está faltando e você vê de lá. Tem muita gente que está precisando de assistência. O que você está fazendo? Está se sentindo sozinha? Por quê? Vai atender uma criança que precisa, vai atender uma pessoa que está doente, vai atender um velho, aí, geronte, que está precisando de assistência, vai atender a pessoa que é analfabeta. Tem tanta coisa para fazer assistência. Uma pessoa que fala que ela está na solidão, quem gosta de falar em solidão é a psicologia para ganhar dinheiro. Isso está errado. As pessoas jamais são solitárias. Nem o cara a hora que ele está mexendo lá, ó. Está entendendo? Nem ele que está lá no farol, ele não está sozinho. Todo mundo tem consciência junto. Agora, você vira para a pessoa e fala assim, ó, você está sozinho porque possivelmente tem algum assediador que está querendo isolar você para te chupar as energias sozinho. Não reparte o bolo com ninguém. Só ele. Fala nessas coisas. Com calma. Mas agora exponha que o problema é a pessoa sair do egoísmo, egão. Fala em umbigão, egão. Uma pessoa que se sente solitária é por causa do egão. Tem jeito, é a pessoa que só pensa nela. Agora veja, o autismo de uma criança, ela não é assim porque ela é perturbada, ela está doente, ela precisa de assistência.
Ela está com desequilíbrio, ela tem um distúrbio, ela tem uma patologia. Agora, esse nosso amigo, é a mesma coisa. Se uma pessoa adulta está assim, entende? Solidão é coisa de rato de tatu. Tá certo. Tá certo? Mas, gente, quem mais quer que vocês tenham aí para falar? Hoje tem alguma... chegou a Tânia, veja. Nave Capitânia, eu falei sobre você. Ele me avisou. Já te avisou, né? Me avisou. Eu quero fazer uma pergunta. Você pode continuar trabalhando agora nos próximos. Tem uma porção lá te desafiando. Eu já fiz mais alguns. Olha aqui, vou repetir tudo que eu falei aqui. Repita, Você já tem a mentalidade adequada para entender o que a gente quer fazer com a numerologia. Eu falei até com a Rosa para conversar com você. Com isso, agora você deve arranjar outros para explicar como é que você pensa, como é que você faz, e ampliar as técnicas da armação, da redação da numerologia. Responsabilidade, né? A responsabilidade. Você, Pois é. Você já tem gabarito para isso. Você chegou lá. Eu vim perguntar... Agora, eu sei que você trabalhou demais nisso. Antes de viajar. Eu vi. Eu entreguei umas 40 e pouco. Foi. Mas agora, não, o que você me entregou lá foram 34. 34? 38. Não, foi mais ou menos 38. Porque eu fiz 14, faltam mais 14. Eu fiz uma sentada, eu trabalhei essa noite toda. Eu vim perguntar da numerologia mesmo. Foi? Pois então, é. O que é? Eu olhei e aí eu fiquei pensando por que aqui a palavra que se repete é consim, já que na definição está consciência, consim ou consciência. Consciência para a gente chamar a atenção aqui da turma diretamente, que dá o tapa na cara de todo mundo. Chamar a atenção. São os leitores que estão lendo. São as consciências. Eu colocaria a consciência. Pois é, não. Você colocaria, mas aí você ia rodar. Eu ia rodar. Ia rodar. Uma outra coisa. Lá tem uma das coisas que você erra, que é o seguinte. Você às vezes coloca as coisas muito parecidas uma com a outra. Tem que fazer diversificado. Senão a pessoa vai achar que você está pondo sinônimo. Os sinônimos. Não pode ter sinônimo assim muito Mas aproximado. aí a sutileza. A nuance. Pois é, mas veja essa sutileza para nascer uma sutilezona. Tem a nuance. Aqui, uma sutilezona e não uma sutilezinha. Tem que ser uma grandona. Isso. Lá tem coisas assim. Eu não quis separar porque está tudo tão bem feito, não precisa de fazer muita apreciação, está muito bom o seu trabalho. Você entendeu? Vocês estão vendo essa filha da mãe? Vocês falam tudo aí dela, mas eu vi falando que ela é uma consim, que é a Tânia da nave Capitânia. Eu tenho razão. Como é que ela pegou esse negócio aí? Uma das coisas mais bravas, trabalhou meses. E ela saiu bem. Isso aí não é fácil. Você sabe, né, Rosa, que não é fácil mexer com isso. A Rosa entende isso aí. Eu estou sem óculos, eu não estou enxergando ninguém, tá ótimo. Isso é ótimo. Eu olho para ela, não estou enxergando. Isso é ótimo. Esqueci o óculos em casa. Você esqueceu o óculos em casa? Esqueci em casa. Então vamos fazer um negócio do esquecimento, você põe lá. Esqueceu o óculos em casa, esquecer a chave no carro, esquecer não sei o quê. Tudo é numerologia. Da consim o quê? Esquecida? Tá certo? Muito obrigada. Hipomnéstica, que chama. Hipomnéstica. Mas então, chefe, veja, gente, a Invex apareceu. Estou fazendo força. Professor, na página 29, exemplologia. Eu quero perguntar o seguinte. Em termos de autopensionização vigorosa e Invex, que conquistas nós poderíamos listar em termos dessa relação para o acho que o negócio é antes. Eu acho que o negócio é com a infância. É o negócio da evolução e da repreendência. Cadê o nosso amigo? Cadê? Ele não está aí hoje. É o William. O negócio é a repreendência. É a hora que já começa a falar para a criança ou para o adolescente, falar o que é erudição. Já enfrentar a erudiciologia. Agora, a hora que eu falo isso é baseado em parafatos. Por quê? O povo que fez o curso intermissivo já vem com um certo nível de erudição. Erudição da inteligência evolutiva. Isso tem que ser levado em consideração. Sim. Tá certo? Mas, por exemplo, se eu for pensar em termos de... Essa autopensionização vigorosa, ela vai crescente, né?
Se eu for pensar, avaliando essa variável nas conquistas de um inversor que está entrando na adultidade, que conquistas... Aos 40 anos ele já deve estar doutor no assunto e veterano sobre os problemas da conscienciologia. Aos 40. E aos 26? Aos 26 ele começou a amadurecer o corpo. É preciso saber o que ele vai fazer dali para frente. Mas há algumas Eu acho características... difícil uma pessoa alcançar determinados padrões ou níveis antes dos 26. 26. E outra coisa, muito pior, antes dos 40. Por exemplo, eu não acho, não é muito fácil para uma pessoa ela alcançar o FIEX antes dos 40. Entende? Estou falando assim, uns limites mais avançados, né, evoluídos. Eu vejo isso com uma certa dificuldade. Agora, Felipe, tudo isso que nós falamos, inclusive aquele processo da escala evolutiva, isso tudo é uma coisa relativa, porque tem pessoa que demora mais do que a escala está fazendo e tem outras que engolem aquilo mais rápido. Sim. Então, é a personalidade que tem que ver onde é que ela está. Agora, no meu caso, do ponto de vista didático, pedagógico, de educação, eu tenho que falar naquilo que é a média, que atinge a média. Essa média sai da mediocridade da Robex para chegar até o curso intermissivo. A média está por aí. Então, eu tenho que trabalhar nisso. Agora, aqui o que eu falei na exemplologia? Autopensionização vigorosa juvenil. A do adolescente, moço ou rapaz, já predisposto às ideias inatas da inversão existencial e invex. É por aí que começa. Vocês não acham que está certo? Sim. Como exemplo não é uma boa? Isso não clareia? Não, é uma coisa séria. Não, a minha questão é, a partir daí, qual que é o encaminhamento, entende? Agora, o encaminhamento, você vai chegar lá. Autopensionização vigorosa madura. O adulto, mulher ou homem, atuante na oficina extrafísica ou FIEX pessoal, na realização do completivo existencial complexo em direção à dispersidade. Que é aos 40. Bolas, eu pode mexi, colocar a partir tá dos muito 40, chato né? isso aí. O FIEX complexo dispersidade. Que é a partir dos 40. Esse é o seu desafio. Quantos anos você tem? 24. Você está vendo? Ele está chorando de barriga cheia. Tá? Já está começando a estudar os negócios de 40, ainda está com 24. Agora, esse número também é um pouco suspeito, né? Mas... Não, eu me garanto aí. Obrigado. Você manda. Mas, ô, gente, quem mais quer que tem aí que ficou pendente? Pode falar, ó. Desde a resposta que você deu para o Antônio, na questão da cientificidade e a condição da conscienciologia frente a isso, eu fiquei pensando sobre a central extrafísica da verdade. E agora com a última resposta, falando sobre erudição. Eu enumerei aqui erudição, os livros de conscienciologia que a gente vai escrever, mas a própria enciclopédia, enfim. Isso vai favorecer muito aqui nós acessemos mais a central extrafísica da verdade. Vai. Isso, o quanto que vai impactar nas proexes, na Max Proex grupal? Esse acesso mais fácil... O seguinte, vai começar a ficar também fácil de todo mundo entender. Todos esses conceitos que hoje são tão novos, eles vão ficar figurinha fácil. Todo mundo vai entender isso melhor. E outra coisa, através do auto-revezamento próximo de cada um, você já viu o que vai acontecer, né? Vai melhorar, por exemplo, o curso intermissivo de nós todos, os próximos. Nessa vida vai... Porque curso intermissivo, o povo pensa que fez um e que acabou, não. Está só começando. Nessa vida, isso vai acelerar o terceiro tempo evolutivo? Vai, desde já. Você está no caminho certo. Você está raciocinando correto, é por aí. Uma outra questão a respeito da central extrafísica da verdade. Eu li o verbete e você fala muito em Tares e Verpon. Por que ele recebe o nome de central extrafísica da verdade e não de Verpon? Porque verdade é uma coisa. Verpon é a verdade relativa de ponta. Ela é muito específica. Agora, a verdade não é a verdade. A verdade de ponta, ou é a verdade pequena, ou é a verdade grande, é a verdade extrafísica. É a verdade que a pessoa precisa naquela hora. Mas... Às vezes ela está precisando da verdade
vamos dizer, antiga, remota, que ela esqueceu. Não é de ponta. Então ela admite uma verdade absoluta, por exemplo. Ela não é bem, às vezes ela está admitindo um erro, né, que tem até ali. Às vezes, tudo é possível. Só para eu entender então, a central extrafísica da verdade, ela admite verdades antigas. Ela admite todo tipo de verdade de acordo com o nível de lucidez da consciência. Para o gato, por exemplo, ela vai falar miau. Você entendeu? Para o homem da Robex, ela não vai tocar nos nossos assuntos. É a verdade que ele tem. A verdade depende do nível de lucidez de quem é o receptor. A consciência receptora é que manda. A verdade, por exemplo, da consciência livre, eu não sei o que é. Eu deixaria até saber, não sei. Tá, então só para ficar mais claro. Para o nosso nível evolutivo, nós poderíamos considerar como central extrafísica da Verpom, porque para nós seria o mais... Não. Às vezes não é, porque o que você está precisando, às vezes, é que você está empedernido numa ideia recalcitrante, numa ideia medievalesca da época do feudalismo, não é isso? Essa não é Verpom, é uma verdade relativa, antiga, arcaica, fóssil. A verdade relativa é isso, é uma coisa relativa. Ela foi relativa naquela época, mas para você, às vezes, ainda é até hoje. Se você é teimoso, mas eu sei que você não é assim. Tá? Eu sei que não é assim. Vou refletir mais sobre a verdade. Mas agora, você entendeu, o nome aí é verdade, não é Verpom, não. Vocês estão vendo como é que a turma está começando a estudar, Antônio? Olha só, essa pergunta dele é muito inteligente e muito adequada. E outra coisa, ele tem razão de criar o problema para ele. Mas eu tenho razão também de afirmar que o negócio é verdade, não é verdade relativa de ponto. Mas então, Ami, vamos em frente. Eu queria voltar àquela questão do carregamento no 100. Sim. Você falou que a gente tem que eliminar o carregamento no 100. E de certa forma tem a ver com a pergunta que eu acho que não é aquele negócio de acabar com a arte, não colocar a arte em primeiro lugar. Aquele negócio. Mas a minha dúvida é com relação à assistência. O fraternismo não é PEN. Sei, mas a assistência real, você não entra para fazer a TACOM, você entra para fazer a TARES. Na hora que você entra para fazer a TARES, você tem que ponderar tudo. Nada de tirar a sujeira que está ali por cima, que são os mosquitos, e deixar a sujeira grande. Você vai entrar lá e explicar. Olha aqui, tem que tirar o mosquito e a sujeira, tudo junto. Isso é TARES, não é TACOM. Não tem sentimento nisso. Tem ponderação, racionalidade, lógica, coisa muito diferente. Mas vamos lembrar o que o senhor respondeu ontem para a Rosa, né? A questão de ser um acolhimento maternoso. Sim. Para a gente entrar nesse padrão, não é pelo tem um acolhimento pior do que esse, que é o que ela faz, que a Graça faz, que a Jamila faz. O maternoso vai pegar o gatinho que eles pegaram, que o carro ia passar em cima. Aquele é muito mais do que maternoso. Mas naquele momento a gente entra com uma energia de 100. Ou é porque a gente está aprendendo ainda? Não, você vai entrar com energia de 100 que está marionetada pelo discernimento do mental soma. Porque senão, você vai bancar religiosa mais uma vez, vai estar com tudo no buraco. Eu estou exatamente fazendo essa pergunta porque é uma coisa que eu tenho pesquisado. Essa coisa do durão, eu conheço bem. E a coisa... A linha dura você é especialista. Isso eu conheço bem. E também conheço a coisa da mãe. Combinar a linha mole. Como é que é? A coisa da mãe eu também conheço. Então, como é que a gente entra com essa energia fraterna? Então, o processo é o discernimento para saber qual é o megafoco e o modus operandi naquele contexto. O modus faciendi. Como é que é o know-how que eu vou aplicar para agir nessa TARES? Urubuceva é meu jeito de fazer as coisas, é o jeito que eu converso com os outros. Especialista, a gente está... Não, mas você, aqui, ó, você é muito viva.
Assim não, você já está com gabarito aí para fazer mais do que isso. Mas nesse primeiro momento vai ter um vai e vem, né? Vai. A gente fica Mas mais lá, você mais está na cá. fase de transição. Recomendo a você pensar, fase de transição. Isso você vai entender mais. Ok. Mas é o caminho. Obrigada. Esse microfone, ele é bêbado. Ele é Não, eles deram muito alto para ele, ele ficou bêbado. Ele não para. É. Vamos em frente, ó, Igor. Hoje, o verbete é dele. Ele está no meio, ele está no título do verbete. Então, é o verbete dele. Eu até estranhei que ele demorou a chegar. Mas então, vamos. O que você quer dizer? São duas questões. A primeira é a página 28. A seção é neossinapsologia. Neossinapsologia. As neossinapses dos cons magnos. Eu queria entender a relação dos cons magnos aí com a questão da autopensionização vigorosa. A autopensionização vigorosa vai chegar num ponto que ela cresceu muito. Quando ela crescer, é porque a pessoa conseguiu recuperar os cons, pelo menos uma boa parte dos cons magnos, mais sério. Então, a percussiência, a parapercussiência, o processo da holomaturidade se ampliou demais nessa personalidade. Com isso, então, as neossinapses vão começar a aparecer. Porque a hora que ela coloca os cons magnos funcionando com um processo de pesquisa, para escrever um livro, para fazer um artigo, para dar um curso, ela vai ter neossinapses. Outra coisa, você já pensou se essa pessoa entrar no instituto e começar a ser docente itinerante, andando daqui para ali, indo até para outro país para dar aula? As neossinapses vão ser inevitáveis. É isso aí que tem que ser urubu-servado. Tem lógica? Tem. A outra questão tem relação com a teoriologia aqui, mas é sobrevivência. Os 99% que o senhor colocou. No curso intermissivo, a gente pode ter participado de esclarecimento de pessoas que a gente conheceu, por exemplo, essa vida, esclarecendo a pessoa após a dessoma. Mas foi mínimo. A maioria ficou só na teoria mesmo. Ainda não deu para fazer isso, não. A pessoa ia chegar lá e começar a chorar. Você já não viu eu contar o caso daquele cara que eu saí com tal mal e nós íamos visitar para fazer 3 assistências fora do corpo? Então, o primeiro que ele pegou que ia com a gente era um espírito. Nós fomos na casa dele, eu vi ele saindo do corpo, ele veio, tal mal deu os passos de longo curso nele, esterilizou energia, ele ficou muito lúcido com a situação. Aí nós saímos, ele feliz da vida, me reconheceu fora do corpo, viu como é que era, tal. Feliz. A hora que chega, que nós vamos entrando dentro de um terreiro de Umbanda, que precisava de socorrer as pessoas que estavam lá, aí o cara empombou, porque ele era espírita de papo amarelo, fanático, dentro do processo que é só Allan Kardec e Jesus Cristo, pronto. Com isso, deu uma crise nele fora do corpo, você sabe. Quando a pessoa está de psicossoma, não tem jeito dela esconder. Ela é o que ela é. Aquilo se revela, não é na parapele, não, é na psicosfera da pessoa, é o jeito dela. Então o que foi? A gente teve que voltar para ele, colocar ele no corpo com calma e desistir dele. O Talmã falou, ele não tem preparado. A gente pensou, mas não deu. O preconceito, o apriorismo dele era grande demais para enfrentar uma coisa dessa. Você entendeu? Então, quanto mais universalista você seja, mais assistência extrafísica você vai ter. Quanto mais fechado você seja, mais assediado você vai ter. Entende? Agora, no nosso caso, então, foi mínimo isso no curso intermissivo. Foi mínimo, porque o povo não está preparado para uma coisa dessa. É o primeiro curso intermissivo da maioria. Eles estão precisando de ser muito mais assistido que ser assistente. Agora, o próximo não. A maioria que foi só assistido, agora vai ser assistente na intermissão. Depois do processo da dessoma. A próxima vida vai ser outra coisa. Tem lógica, não tem? Nasci sem crença, sem fé. Sou assim até o presente. Agora, com mais discernimento, esse dado é um indicador que fiz curso intermissivo. Olha, pode ser. Mas uma coisa boa é você analisar nos 700 experimentos que tem lá. O experimento que mostra se a pessoa fez curso intermissivo ou não. A pessoa é bom examinar e ela fazer um autoexame, uma autoavaliação, uma autoanálise, para ver se ela fez curso ou não. Isso aí é um item
Mas às vezes é preciso de mais rito para a pessoa saber se fez ou não. Sou personal trainer e estou atendendo um aluno acometido por psoríase. A doença envolve quase todo o seu corpo. Existe alguma forma de poder ajudá-lo efetivamente para que o mesmo livre-se dessa enfermidade? Olha, o ideal é o seguinte: dê um banho de energia nele, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, durante aí 30 vezes, de longo curso. Isso aí pode ajudar demais a pessoa. Agora, a hora que você fizer isso, mesmo que você demore meia hora fazendo, você dá um copo d'água para ele e pergunta para ele se ele teve alguma sensação com a exteriorização de energia. Por aí já pode começar a melhorar o processo. Poderia aprofundar o conceito de poderio? O processo é o seguinte: poderio e poder é uma das coisas aonde a humanidade mais cai de quatro e vai para o abismo. As pessoas que não sabem usar o poder. Poder, você sabe, toda pessoa tem poder. O que varia é o percentual e a qualificação do poder pessoal de cada um. De modo que cada pessoa tem que pensar. Tem aquela pessoa que chega para mim e fala assim: eu não tenho poder nenhum. Fala assim: eu vi que lá na sua casa você tem um gatinho. Você tem poder sobre o gato. Você raciocina melhor do que ele. Isso é poder. Então, vamos entender. Existem centenas de categorias de poder. E a maioria desses poderes são mal empregados. A primeira coisa para uma pessoa empregar bem o poder é lembrar da cosmoética, da universalidade dos direitos humanos, do universalismo e da megafraternidade. Só assim que a pessoa vai melhorar. Lembrando que o egão dela tem que ser esquecido. Se ela lidera qualquer coisa e mantém algum poder na mão, muito cuidado com o poder que ela está aplicando perante os outros. Hoje passou na TV uma matéria sobre AVC, o acidente vascular cerebral. A terceira causa de morte no Brasil. Um dos fatores desencadeantes desse problema é o estresse negativo. Qual a diferença principal do estresse positivo para o estresse negativo? Olha, seria bom você estudar os processos de estresse e ver como é que a coisa funciona. É bom ver os livros sobre estressamento e ver também os livros e os artigos e verbetes que nós já publicamos sobre o problema do estresse positivo. O estresse positivo, um outro nome que a gente usa também para isso, é crise de crescimento. Sem a crise de crescimento, ninguém evolui. Então, toda crise de crescimento, ela deriva de um estresse que acaba sendo sadio. Para a pessoa sair da inércia, da inatividade, da vida sedentária, do deixa disso, quer dizer, é aquela pessoa que está sempre esperando, deixa como está para ver como fica. Então é a hora dela ficar abalada, sair da inércia e fazer alguma coisa. E isso então é o estresse positivo. O que acha do livro Felicidade, do economista Eduardo Gianetti? Olha, eu não li esse livro, não tenho autoridade para falar sobre o assunto. Alguém aqui leu? Quer falar? Felicidade, Eduardo Gianetti. Livro que fala de felicidade, eu tenho já uma certa repugnância para falar, porque a felicidade depende do que é, né? O que é que a pessoa quer, qual o ramo dela. Para o fanático, felicidade é uma coisa. Para o cientista na universidade, que tem um poder muito grande, felicidade é outra coisa. Para o artista, cantor, a felicidade é ter uma boa voz com um laringe chakra adequado. Para o jogador de futebol, a felicidade é ser bom na esquerdinha ou na direitinha dele para fazer o gol. Então, esse negócio de felicidade é coisa de autoajuda. Eu não vi o livro, não posso falar se é pró ou contra o que é. Eu não perco muito tempo com essas coisas, porque é muita baboseira que fala sobre felicidade. Mas olha, não sou contra não, vamos estudar, vamos ler. Esse aí eu não tive oportunidade. Tenho estado muito incomodado com colegas de pós-graduações. Quando estou perto dele, que eu sinto é um abuso, vontade de estar longe. A voz dele me agonia. Ele só fala besteira, sempre que pode me espeta. Nas aulas fico longe dele, mas na volta para casa sempre me oferece para voltar com a minha carona. O que eu faço para melhorar a situação? Corta a carona. Está na cara, né? Eu não vejo outra saída, não.
Gente, hoje tem gente para dar algum aviso aí, alguma coisa? Eu quero dizer que hoje nós temos 18 verbetes para vocês selecionarem. Está aqui na mão da Cida. Tá certo? As pontuações de hoje foram 24 votos online. O professor Valdo respondeu 19 perguntas de teletertulianos e aqui foram atendidas 13 pessoas. O livro de presença foi assinado por 72 pessoas também. Vamos fazer a leitura dos verbetes. Então vamos lá, pessoal. Adorno consciencial. Agenda vazia. Amizade interativa. Antidoutrinação. Atrator. Bagagem pré-ressomática. Categoria da mini peça interassistencial. Coabitante. Coativação atributiva. Coleta seletiva. Consciência retardatária. Consim large. Consim problema. Cuidadologia. Deslanche existencial. Evitação da evitação. Flexibilidade cognitiva. E hibernante. Enquanto fazem a votação, nós temos 3 recados. A Alzira, da Pôncios, a Sinvexis e o TENEPS, curso da TENEPS. Tudo bem, Laura? Usa aquele ali, ó. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de convidá-los, quem tem interesse de participar de uma grande aprendizado na Consus, teremos sábado e domingo com 5 baia voluntária. Temos só 9 vagas. Se alguém gostaria de fazer a inscrição, eu posso fazer agora mesmo, ok? A gente está esperando. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar aí para o curso Formação do Infectólogo. É o novo curso da Sinvex. Esse curso é o resultado desses 4 anos de Sinvex, na pesquisa da infectologia. Hoje, dentro do verbete, a gente teve a mini exemplologia falando sobre a condição da autopersonização do juvenil, né, na condição do investidor, a pessoa que opta pela Invex. Nesse curso, a gente vai estar aprofundando aí questões, por exemplo, do maxi planejamento infectológico. O que é o maxi planejamento infectológico? Né? Como aproveitar, como pensar já na TENEPS, na fase preparatória da Invex, como fazer essa preparação. Então, o curso vai acontecer em janeiro, de 20 a 24 de janeiro, em Foz do Iguaçu. É a primeira turma que nós vamos ter, são 37 horas e meia de curso, com todas essas atualizações em Invex. Maiores informações, procurar a Sinvex aqui em Foz do Iguaçu, pelo telefone 2102-1406 ou pelo e-mail formação@sinvex.org. Muito obrigado. 2 recados. Eu queria lembrar que o curso da TENEPS, as inscrições até o dia 31 desse mês, o valor do curso são R$300. Nós já temos 130 alunos, nós já temos também o vilage todo completo do CEEC. Então, gente, aproveitem e façam a inscrição, porque depois do dia 31, o valor passa para 350. Eu quero lembrar que nós temos ainda alguns tijolinhos que estão colaborando para a finalização do tertuliário. Então, o tijolinho ele é uma lembrança, custa R$50 e a gente vai estar colaborando para a finalização. Vale a pena também vocês visitarem, o tertuliário está muito bonito, não tem cheiro, tá limpinho, nós estivemos lá hoje, já está sendo colocada a plataforma interna, está todo pintado, faltam as cadeiras. Então, podem visitar, vale a pena. E vamos ver se a gente consegue finalizar, gente, com esses tijolos que ainda tem um pouquinho à venda e esse dinheiro entrando para a construção e finalização do tertuliário. Ok? Amizade, o verbete ganhou amizade interativa com 16 votos, a tertúlia amanhã aqui embaixo. Obrigado, boa tarde.